Quando Jesus veio, ele deu evidências esmagadoras de que ele era o Messias. Ele curou os doentes, fez os surdos ouvirem, fez os coxos andarem, curou os leprosos de suas doenças e até ressuscitou pessoas mortas do túmulo, tudo isso diante dos líderes judeus. Eles também tinham acesso a todas as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias prometido e, mesmo assim, rejeitaram Jesus como o Messias. A pergunta permanece: por quê? Por que, no meio de todas as evidências, o povo judeu rejeitou Jesus? É sobre isso que vamos falar hoje neste vídeo. Há muitas razões pelas quais o povo judeu, em sua maioria, rejeitou Jesus como o Messias, mas neste vídeo vou dar 4 delas. A primeira é que eles confundiram as profecias do Antigo Testamento que falavam sobre a primeira vinda de Jesus com a segunda vinda dele. Havia muitas profecias sobre o Messias que Jesus cumpriu em sua primeira vinda, como o caráter do Messias em Isaías capítulo 11, profecias sobre onde o Messias nasceria, em Miqueias 5:2, exatamente como o Messias sofreria e morreria em Isaías 53, e também sobre o tempo exato da vinda do Messias em Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. Sabemos tudo sobre essas, mas o problema é que, além de todas essas, havia muitas outras profecias no Antigo Testamento que Jesus não cumpriu em sua primeira vinda. Essas eram as que os líderes judeus estavam olhando e focando. Quando viram que Jesus não estava cumprindo essas, eles disseram que ele não poderia ser o Messias e precisavam rejeitá-lo, porque o Messias faria as seguintes coisas. A chave para entender isso é saber que os profetas do Antigo Testamento não entenderam que haveria um intervalo de tempo entre a primeira e a segunda vinda do Messias. Esse foi um conceito que lhes foi oculto. Então, quando Jesus veio e não cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias em sua primeira vinda, eles disseram que esse homem não poderia ser o Messias. Na verdade, esse intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus foi algo que Paulo se referiu como um mistério, que foi mantido oculto das gerações anteriores e só foi revelado a Paulo. Paulo diz que, ao ler isso, você pode perceber sua compreensão do mistério de Cristo, que não foi revelado aos filhos dos homens em outras gerações, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. E qual é o mistério? Esse mistério é que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, na mente judaica do primeiro século e também em séculos anteriores, esperava-se que o Messias fizesse todas as coisas que o Antigo Testamento profetizou, não dividi-las em 2 vindas. Agora deixe-me dar alguns exemplos de algumas das coisas que esperavam que Jesus fizesse e que ele não cumpriu em sua primeira vinda. Mas antes, o contexto é muito, muito importante para esta discussão. Na época em que Jesus iniciou seu ministério terreno, quando ele nasceu, o povo judeu estava sob severa opressão romana. Eles não eram livres para governar suas terras como queriam. Então, havia essa expectativa messiânica de que, quando o Messias viesse, ele libertaria Israel de toda a opressão romana, estabeleceria um reino terreno onde o povo judeu seria o principal grupo que reinaria e governaria com o Messias em sua própria terra. Obviamente, sabemos que Jesus não fez isso durante sua primeira vinda, mas ele fará em sua segunda vinda. Com esse contexto, vamos falar sobre algumas coisas que esperavam que Jesus fizesse. A primeira coisa que esperavam que ele fizesse era restaurar o reino a Israel. Você pode olhar para escrituras como Joel, capítulo 3, versículos 1 a 17, que falam sobre como, quando o Messias vier, ele purificará o mundo do mal. Você também pode olhar para outras profecias como o Salmo, capítulo 2, versículos 6 e 9, que falam sobre o Messias que reinará e governará com uma vara de ferro. Você também pode olhar para outras profecias como Isaías, capítulo 2, versículo 4, que fala sobre quando o Messias vier, ele trará paz ao reino para que as pessoas não se preparem mais para a guerra. Na verdade, até os próprios apóstolos de Jesus se perguntavam e questionavam se Jesus cumpriria essas profecias do Antigo Testamento
antes de ele ascender ao céu. Observe em Atos, capítulo 1, pouco depois de Jesus ressuscitar dos mortos e antes de ascender ao céu, eles disseram isso. João batizou com água, mas em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, quando os apóstolos estavam com Jesus, eles continuaram perguntando a ele: Senhor, chegou a hora de você libertar Israel e restaurar nosso reino? Ouça, mesmo esses apóstolos, pessoas que seguiram Jesus por algum tempo, até eles entenderam que uma das coisas que o Messias faria, de acordo com as profecias do Antigo Testamento, era libertar Israel da opressão romana e estabelecer um reino terreno. Mas o que eles não perceberam é que Jesus estava vindo para trazer ou inaugurar um reino, mas não era o tipo de reino que eles estavam esperando. Observe o que Jesus disse. A partir de então, Jesus começou a pregar: arrependam-se dos seus pecados e voltem-se para Deus, pois o reino dos céus está próximo. As pessoas nos dias de Jesus esperavam que o Messias trouxesse um reino que envolvesse bênçãos físicas e materiais. E Jesus estava dizendo: não, vocês não estão entendendo. O reino mais importante que preciso inaugurar é um reino que inclui bênçãos espirituais. Por isso, Jesus passou grande parte de seu ministério terreno ensinando sobre os princípios de seu reino e como você poderia obter essas bênçãos espirituais, não tão focado nas bênçãos materiais e físicas de um reino. Não apenas esperavam que o Messias restaurasse Israel, mas também que regenerasse a vida espiritual de Israel. Nas profecias como Jeremias, capítulo 31, fala-se sobre a nova aliança, onde receberiam novos corações e governariam e obedeceriam ao Messias e ao Senhor. Portanto, deveria haver alguma regeneração espiritual. Central para essa experiência estava o templo, mas aqui vem Jesus e prevê que o templo será destruído. Portanto, por todas essas razões, os judeus estavam dizendo que esse homem não poderia ser o Messias. A segunda razão principal pela qual o povo judeu rejeitou Jesus como o Messias, sejamos honestos, é que eles o viam como um blasfemador. Na fé judaica, há uma oração chamada Shema, que vem de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5 e seguintes, e diz: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Essa oração é a afirmação central do povo da fé judaica, tanto que, desde tenra idade, isso lhes era ensinado, e eles tinham que recitar essa oração de manhã e à noite, pelo menos 2 vezes ao dia em seus serviços, porque entendiam desde jovens que Deus é um. Não há outro Deus além de Yahweh. Adore-o e ame-o sozinho. E aqui vem Jesus falando sobre adorá-lo, servi-lo, amá-lo, honrá-lo. E eles estavam como: não, isso vai contra o que me ensinaram quando jovem, que você é Deus, que Deus poderia realmente descer do céu e assumir a forma de um homem. Tudo isso era demais para o povo judeu. Então Jesus vem e faz afirmações como esta em João 8:58. Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade, antes de Abraão nascer, eu sou. Espere, para Jesus sugerir que ele nasceu antes de Abraão, eles sabiam exatamente do que ele estava falando. Ele estava fazendo uma afirmação de que era Deus, porque como você poderia nascer antes de Abraão, o que implica que você tenha existido eternamente? Mas não apenas isso. Quando ele disse as palavras eu sou, eles entenderam que ele estava reivindicando divindade para si mesmo, porque essas 2 palavras são o que é chamado de nome divino na fé judaica, Yahvé. Quando Deus disse a Moisés, Moisés perguntou: Quem devo dizer que me enviou? E Deus disse: Olha, você não precisa se preocupar com isso. Apenas diga-lhes que Yahvé, eu sou o que sou. Então, toda vez que Jesus usou a palavra Yahvé para se referir a si mesmo, eles o viam como um blasfemador. Como sabemos? Porque no versículo seguinte diz: Nesse ponto eles pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus estava escondido deles e deixou o templo. Veja, a blasfêmia na fé judaica era punível com morte por apedrejamento. Mais tarde no livro de João disse: Jesus diz, o Pai e eu somos um. Eles sabiam exatamente o que Jesus estava dizendo aqui,
porque voltando ao Shema, onde se diz o Senhor nosso Deus é um, e agora Jesus está voltando e dizendo, não, o Pai e eu somos um. Eles viram isso como blasfêmia, e mais uma vez, no versículo seguinte, mais uma vez as pessoas pegaram pedras para matá-lo. Portanto, a segunda razão pela qual rejeitaram Jesus como o Messias foi porque eles o viram como um blasfemador puro e simples. A terceira razão pela qual o povo judeu rejeitou Jesus como o Messias em sua maioria foi porque Jesus estava desafiando alguns de seus ensinamentos religiosos e algumas de suas tradições religiosas. Muitos dos ensinamentos de Jesus, eles consideravam ter contradito grande parte do Antigo Testamento. Você tem que lembrar que esses rabinos estavam transmitindo leis fora do Antigo Testamento de geração em geração. Então, quando Jesus entra e começa a desafiar algumas de suas leis sagradas e algumas de suas tradições e práticas sagradas, isso os colocou imediatamente na defensiva, como se dissessem, quem é esse cara para vir e agora trazer algum tipo de nova lei ou novo ensinamento para o nosso ouvir? Deixe-me dar um exemplo. Em Mateus capítulo 15 diz, alguns fariseus e mestres da lei religiosa agora chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Eles perguntaram a ele, por que seus discípulos desobedecem à nossa tradição secular? Pois eles ignoram nossa tradição de lavagem cerimonial das mãos antes de comer. E aqui está Jesus, mais uma vez, trazendo a ideia de que, sabe, não é tanto sobre a sujeira do lado de fora das mãos. Sim, isso é importante. Mas o mais importante é garantir que seus corações estejam limpos. Portanto, Jesus agora os desafia e diz, ok, olha, eu não vou responder à sua pergunta, mas deixe-me fazer uma pergunta. Por que você acha que é justo fazer um voto e prometer dar uma certa quantia de dinheiro, mas quando seus pais precisam desse dinheiro, você desobedece ao mandamento mais básico de ajudar e honrar seus pais, porque você diz, ei, eu já me comprometi esse dinheiro para dar ao sistema religioso local daquele dia. Então Jesus está desafiando algumas de suas práticas e tradições. Jesus também está tentando redefinir o que significa trabalhar no dia de sábado. Ele também está dizendo que eles precisam amar seus inimigos e orar por eles, o que era totalmente contrário à ideia do Antigo Testamento de purgar o mal, especialmente no contexto em que estavam sob opressão romana. Esses ensinamentos estavam simplesmente indo contra a corrente para eles. Agora, aqui está outra maneira pela qual Jesus estava trazendo um novo ensinamento para eles. E eles estavam como, não, esse cara não pode ser o Messias. Em Marcos capítulo 2, Jesus cura um homem paralisado e observa-se aqui no versículo 5. Vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico, meu filho, seus pecados estão perdoados. Imediatamente isso colocou os líderes religiosos na defensiva, porque eles estavam como, espere um segundo. De fato eles dizem, mas alguns dos mestres da lei religiosa que estavam sentados lá pensaram consigo mesmos, o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados. Você tem que entender que em seu sistema, a forma de expiação pelos pecados era através de sacrifício, passando por um sacerdote, trazendo o animal adequado ao sacerdote para expiar seus pecados, e também o dia da expiação, Yom Kippur, Levítico 16. Tudo isso era o que estava prescrito no Antigo Testamento como a única maneira de ser perdoado pelos pecados. E agora esse cara aparece na cena e diz, sim, você pode ser perdoado por seus pecados. Por quê? Porque eu disse, porque saiu da minha boca. Eles estavam como, o que no mundo, quem ele pensa que é? Então, quanto mais Jesus começou a ensinar essas coisas que eram contrárias ao que seus líderes religiosos estavam ensinando, os líderes começaram a se sentir ameaçados e sentiram a necessidade de controlar, porque não queriam que os membros da fé judaica começassem a seguir Jesus. Agora, como eu disse, há muitas outras razões pelas quais Jesus foi rejeitado como o Messias, mas deixe-me dar a quarta e última que vamos falar neste vídeo, e é simplesmente que seus corações estavam endurecidos em relação à verdade. Uma das maneiras de ver isso é em João, capítulo 11, onde Jesus ressuscita um homem morto do túmulo que estava morto há 4 dias. Seu nome é Lázaro.
Observe a resposta do povo judeu depois que Jesus ressuscita um homem dos mortos, algo que você pensaria que só Deus poderia fazer tal milagre, mas observe como eles responderam. Muitas das pessoas que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso acontecer, mas alguns foram aos fariseus e contaram a eles o que Jesus havia feito. Em vez de dizerem: "Ei, sabe de uma coisa? Acabei de ver algo que nunca vi antes, algo que só Deus pode fazer. Então sabe de uma coisa? Independentemente do que eu acreditava antes, esse cara acabou de provar que ele é Deus encarnado. Ele é o Messias. Então vou colocar minha fé nele." Não. Em vez disso, eles tiveram essa longa conversa sobre como poderiam deter Jesus, como poderiam controlá-lo e, finalmente, como poderiam matá-lo. Observa-se aqui que, a partir daquele momento, os líderes judeus começaram a tramar a morte de Jesus. A realidade de por que o povo judeu rejeitou Jesus como o Messias foi porque eles não queriam acreditar, seus corações estavam endurecidos em relação à verdade. Eles até chegaram a afirmar que Jesus estava fazendo todas essas coisas milagrosas pelo poder de Satanás. Portanto, por todas essas razões, Jesus se torna o que Paulo diz ser uma pedra de tropeço, uma pedra na qual os judeus continuaram tropeçando. Mas em outro lugar a Bíblia diz que essa pedra que os construtores rejeitaram, que é Jesus, os construtores eram o povo judeu, eles rejeitaram e agora se tornou a pedra angular da fé cristã. Porque Paulo diz em Romanos, capítulos 9 a 11, que por causa da queda do povo judeu, agora isso abre a porta para pessoas como você, pessoas como eu, gentios que agora puderam ser incluídos ou enxertados na família de Deus. Por que tudo isso aconteceu? Em grande parte porque o povo judeu rejeitou Jesus Cristo como o Messias, e agora Deus está levantando uma geração de gentios que agora carregarão a tocha e cumprirão seu plano divino de ser uma luz para o mundo. Então, o que devemos fazer como gentios em relação a como podemos orar por nossos amigos judeus? Bem, vou deixar você com isso em Romanos, capítulo 10, versículos 1 a 4. Paulo colocou desta maneira: "Queridos irmãos e irmãs, o anseio do meu coração e minha oração a Deus é pelo povo de Israel para ser salvo. Eu sei que eles têm entusiasmo por Deus, mas é um zelo mal direcionado. Ouça, sempre que fui a Israel em novembro do ano passado, vi um povo lá que tinha zelo, que tinha fome, que tinha sede. Eles estavam orando dia e noite no Muro das Lamentações, estavam lendo suas Bíblias judaicas do Antigo Testamento, estavam orando, estavam adorando, mas como Paulo disse, eles têm um zelo por Deus, mas falta-lhes o verdadeiro conhecimento, pois não entendem o modo de Deus de tornar as pessoas justas diante dele. Recusando-se a aceitar o modo de Deus, eles se apegam ao seu próprio modo de se tornar justo diante de Deus, tentando guardar a lei, pois Cristo já cumpriu o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todos que creem nele são feitos justos diante de Deus. Então, qual deve ser nossa postura de coração em relação aos nossos amigos judeus? Devemos nos unir a Paulo no anseio de seu coração para que todo o Israel seja salvo. Agora, eu disse anteriormente que houve duas vindas de Jesus Cristo e que muitas das profecias sobre o Messias foram cumpridas na primeira vinda, mas todas as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias que não foram cumpridas na primeira vinda de Jesus serão finalmente cumpridas na segunda vinda de Jesus Cristo, especificamente durante o reinado milenar de 1000 anos de Jesus, onde ele estabelecerá um reino terreno e reunirá todos os judeus e colocará um coração em seu próprio povo para querer adorá-lo e segui-lo. Mas essa não é a realidade na primeira vinda. Essas coisas verão seu cumprimento na segunda vinda de Cristo, que ainda não aconteceu. Gostaria muito de ouvir de você quais são seus pensamentos, quais você acha que são outras razões pelas quais o povo judeu rejeitou Jesus como o Messias? Deixe-me saber na seção de comentários abaixo. Te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.